Boa noite, pessoal. O que é ansiedade na vida de uma pessoa, não é mesmo? Eu curti muito fazer live de domingo, mas eu fiz essa visita na Nespresso e criei uma expectativa, né, para as pessoas, então eu acho justo eu falar sobre a visita. E aí eu dei essa opção de fazer hoje, porque vou ter que trabalhar no fim de semana. Então, assim, as coisas estão mais recentes, né? As coisas que eu escutei estão mais frescas, digamos, na minha cabeça, e aí eu já falo para vocês. Então, assim, eu fui convidada pela Nespresso para estar indo conhecer o centro de reciclagem, o que eles fazem com as cápsulas, mas a gente teve, eu e mais um jornalista, a gente teve uma apresentação muito boa de 1 hora aqui nos jardins, onde eles têm uma espécie de um showroom, que é um escritório específico da Nespresso, né? Então a gente teve uma apresentação muito completa sobre tudo que a Nespresso faz. Eu gostei muito porque eu não falo aqui só de reciclagem, né? Eu falo de sustentabilidade. Esse é um tema gigantesco, muito amplo, de tudo aquilo que diz respeito à sobrevivência da espécie humana. Então eu gostei muito dessa apresentação, acho que foi muito mais completo do que simplesmente visitar um centro de reciclagem e saber só desse final do processo. Então eu vou compartilhar com vocês todas as informações que eles me deram, que eu acho que são bem relevantes quando a gente quer escolher uma marca, né? E eu gosto muito dessa pegada, eu sou consultora para empresas, eu acho que as empresas têm que assumir esse papel. Então vamos lá, tem muita coisa que eles fazem. A primeira coisa que eles começaram a fazer agora, que ela disse que é estratégico para a empresa, é chamar pessoas como eu para que a gente possa transmitir essa informação de uma forma idônea, né? Não é uma propaganda paga. Então, chamar pessoas que tenham interesse no tema, no assunto ou na empresa, para que a gente possa divulgar essas informações e assim trazer mais transparência para o mercado e, né, você ao invés de confiar numa propaganda, você vai vendo opiniões de pessoas que visitam a empresa. Então essa minha visita em si já faz parte da estratégia deles de estar divulgando isso, né? Esse tipo de informação que ela me passou tá nos relatórios de sustentabilidade que as empresas fazem, mas ninguém lê isso. Só eu acho que leio. Mesmo o jornalista lá, ele falou, dependendo da empresa que manda o relatório para ele, ele nem lê, porque é como se fosse uma propaganda e a gente tem até uma palavra para isso que é greenwashing, que é quando você faz um relatório para contar só as coisas boas. Então tem muita gente que não lê relatório. E aí essa visita é uma forma da gente conhecer um pouco mais sobre a empresa, sobre o que eles fazem. A vantagem é que tem interação. Então eu fui lá pessoalmente, eu posso fazer as perguntas que eu quiser para a pessoa que, no caso, quem me recebeu é uma pessoa responsável por sustentabilidade, trabalha na área de sustentabilidade lá. Eu fui recebida por duas pessoas, assim, ninguém me deixou sem resposta, sabe? Assim, tipo, tem uma resposta lá que eu não gostei, mas foi respondida a pergunta. Então, isso é uma estratégia, né? A Nespresso tem um programa mundial, né? Uma questão que eu não acho legal, por exemplo, é o fato do relatório só estar em inglês e ser feito de uma forma global. Não acho legal isso. Quando eu pego esses relatórios, eu gosto de ver o que, né? Eu quero ler em português para ler rápido, eu quero ver o que está sendo feito aqui de uma forma mais profunda e específica. Então, tudo bem, vamos lá, né? Aí essas informações são públicas, todo mundo pode acessar, tá lá. Existe um programa que chama The Positive Cup, quer dizer, como é que através da xícara de café eles geram impactos positivos, né? É, tem uma pessoa aqui pedindo para participar. Manda mensagem aqui, escreve para mim se é isso mesmo que você quis, porque às vezes eu vejo que pede, depois acho que é um erro de comando, sei lá, da live, né? Bom, então eles têm um programa grande, né? Um programa que abrange não só a questão da reciclagem, mas eu vou contar um pouquinho para vocês. Começa lá na fazenda, né?
Então, eles têm uma meta, né, de até 2020 ter 100% de todas as fazendas fornecedoras de café dentro de critérios que foram construídos para a Nespresso junto com uma ONG que é muito respeitada do ponto de vista de agropecuária, né, que é a Rainforest Alliance. Então eu conheço de nome, já estudei algumas coisas dessa Rainforest e eles têm critérios que são quase 300 critérios que a fazenda tem que atender, né? Dentro das exigências né, que eles construíram para que isso seja considerado uma produção sustentável. Então a Nespresso foi lá e junto com essa ONG construiu um programa para estar trabalhando com todos os fornecedores. Então começa lá na fazenda a preocupação, lá nos produtores. E aí eu até perguntei, bom, já que a gente está falando da produção lá da fazenda, qual que é o desperdício de café que existe lá na produção? Porque eu já falei aqui, né, no setor de alimentos, quando a gente fala de alimentos, a gente tem quase 50% de desperdício em todas as fases, digamos, da produção até o consumo final, né? Então a gente tem um desperdício muito grande, um número para cada uma dessas etapas de consumo e de produção. E aí eu perguntei então qual seria esse desperdício do café lá na fazenda, porque como a Nestlé trabalha com grãos selecionados, que são grãos maiores, ele vai ter que estar num nível de amadurecimento específico para dar o sabor que tem mais qualidade, tarará, tarará. A gente imagina que os grãos menores vão ser vendidos para marcas que não dão tanto valor para isso. Marcas mais baratas vão ser vendidos mais barato, sei lá, né? E aí ela me disse que em fazendas produtoras de café o desperdício do fruto é zero, porque eu já visitei, né, uma fazenda produtora de café aqui no interior, já tive essa oportunidade e realmente é muito trabalhoso. Então, essa seria a primeira questão. Então, lá na produção, lá na fazenda, o desperdício não existe, até por uma questão de economia do agricultor, né? De todo o esforço que ele tem para produzir. A gente o Brasil ele é campeão em produção de café, então não existe desperdício lá, nas fazendas que são fornecedoras da Nespresso. Isso eu acho que é bem bacana. E aí, dentro desse programa que eles fizeram junto com a Rainforest Alliance, eles trabalham questões que vão muito além desses aspectos, às vezes mais superficiais, que a gente já consegue reconhecer de sustentabilidade, sabe? Então, assim, hoje, quando a gente fala sustentabilidade, a maioria das pessoas ainda pensa em reciclagem, por exemplo. Mas, na questão da produção do café, por exemplo, a Nespresso está apoiando os produtores com profissionais especializados. Então, são 20 agrônomos para atender 2.000 fazendas produtoras de café aqui no Brasil, para dar todo o apoio técnico, né, para que eles se desenvolvam. Isso é uma das melhores práticas assim que eu vejo em empresas que têm fornecedores pequenininhos. É você dar assistência para o cara produzir algo de melhor qualidade e te vender algo de melhor qualidade, né? Então isso é muito positivo quando a gente fala de sustentabilidade, de práticas de sustentabilidade nas empresas. Outra questão que eles estão trabalhando e que é realmente muito importante do ponto de vista social e do ponto de vista de produção de alimentos no Brasil é a questão sucessória. Então eu tenho lá uma fazenda que produz, geralmente a gente tem pequenos produtores, tá? A maior parte dos alimentos no Brasil ele vem de pequenos produtores.
E aí o café é assim também, né? São pequenas fazendas produtoras. E aí o que que acontece? Quando o fazendeiro é bem sucedido, ele consegue vender essa produção, então você imagina os fornecedores da Nespresso, bom, o cara tá conseguindo vender aquilo e tal. O que que ele faz? A primeira coisa que ele pensa, eu vou dar um estudo melhor para os meus filhos. Então esses filhos vão para a cidade estudar e vão procurar assim outras profissões. Geralmente eles não querem voltar para fazer a mesma coisa que os pais fazem, porque isso não é valorizado, né, no Brasil. Então, o que que acontece? A Nespresso, dentro desse programa, ela busca resolver esse problema de sucessão. Seja para que essa pessoa volte e dê valor àquilo que os pais construíram e realmente continue tocando essas fazendas, né? Só que com uma, uma especialização melhor, com muito, né? Uma formação melhor e tudo mais, seja profissionalizando, né, essa fazenda para que a fazenda não acabe porque o dono morreu. Eu acho isso muito importante, né? E, e aí, que mais que eles fazem? Ah, tem uma outra prática também que é muito importante, que dificilmente a gente fica sabendo se a gente não lê um relatório ou tiver a oportunidade de uma visita como essa, que é a prática de fair trade, que a gente chama, né? Que é o comércio justo. Então, assim, se eu estou exigindo todos esses quase 300 critérios da fazenda, estou exigindo que eles melhorem qualidade e etc., é justo que a gente pague mais por isso. Então, ela me garantiu que a Nespresso paga de 30% a 40% a mais do que os outros compradores para a produção desses fazendeiros, né? Para o café desses produtores. Então, isso é o que a gente chama também de prática de fair trade, quer dizer, a Nestlé não ganhar sozinha, ela dividir um pouco desse lucro que ela tem, levando esse desenvolvimento técnico e também praticando um preço mais justo, porque ela pode muito bem massacrar esses pequenos. E isso a gente vê muito. A gente vê muitas indústrias no mercado que deixam o produtor, como é que eu falo? Não é escravizado, mas assim, dependente daquela indústria grande. Eu postei aqui faz alguns dias sobre a indústria do leite que faz isso. Então ela deixa o cara o pequeno produtor dependente de vender para ela, o cara nem sabe quanto que vai receber. E aí a Nespresso está me falando que no caso dela, ela tem uma prática que é o contrário disso, que ela pagar de 30 a 40% a mais para a produção, porque ela tem uma exigência grande com esse produtor. Então isso é uma prática também muito positiva para a gente entender o preço, o que está no preço que a gente paga quando compra dessa marca. Eu não compro, mas acho que vale a informação, tem muita gente que compra, né? E o Brasil é um mercado muito importante para ela. Isso também é bom, né? A gente assim, somos os maiores produtores de café, né? Ou talvez o segundo maior do mundo, não me lembro exatamente, mas para a Nestlé o Brasil é o mais importante. E, ou seja, os programas vão ser colocados em prática aqui, né? Tipo, programas e... Ai, deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Pilotos, coisas assim, sempre eles vão querer testar nesse mercado que é super importante para eles. Isso é legal. Denise Lima, aqui no Vale do São Francisco, responsável por 70% da produção nacional de manga e também de uva, ocorre um desperdício gigante desses alimentos. É o que eu falei. Quando a gente fala de frutas, né, de legumes e frutas, verduras deve ser mais ainda, a gente tem um desperdício, eu até postei aqui, eu não lembro se é 30% ou mais, lá na fazenda já tem um desperdício que é assim, recorde. Voltando aqui para Nespresso. Outras práticas, então, como eles têm esse programa de sustentabilidade, eles têm metas que eles construíram em 2014 para eles cumprirem até 2020. As metas da ONU são até 2030, mas eu acho que tudo bem se a empresa tem um prazo diferente, vamos lá, né?
ela tem uma meta que ela estabeleceu, uma convenção que é muito comum no mercado, que é medir a pegada de carbono, né? Então, como ela está ligada ao alimento, à produção de alimentos, a fazendas, sempre a questão do clima é uma das coisas mais importantes. Aí envolve a questão hídrica e envolve a questão social que está lá nas fazendas, né? No caso da Nespresso, são quatro frentes importantes, né? O café, clima, tem a questão da reciclagem e a questão do alumínio, que é o material principal da cápsula de café. Bom, então eles têm uma meta gigantesca, porque, tipo, faltam 2 anos e eles querem ser carbono neutro. Isso é uma ambição muito grande para qualquer empresa. A Natura foi a primeira que eu vi que revelou uma coisa dessas, e aí ela vai ter que fazer bilhões de coisas. Isso é legal, porque quando você tem esse tipo de meta, você olha para a empresa, você olha tudo, tudo na empresa. Desde do portão de entrada até o que sai da empresa de resíduo para você conseguir essa pegada neutra de carbono. Então é uma convenção muito comum no mercado, e tem várias ONGs também muito criteriosas, assim, muito reconhecidas, que vão estar medindo isso, né, para falar se o cara está fazendo o certo ou não, né? Então eles fizeram uma análise técnica que a gente chama de análise do ciclo de vida do produto. Então é você ir lá na fazenda e ver quanto que emite de carbono aqui, quanto usa de água, quanto usa de energia, quanto usa de combustível para levar esse café até não sei onde, tarará. É tudo muito detalhado até o final, que é quando a cápsula é descartada, reciclada, para onde vai. Então é medido cada fase do processo inteirinho, chama análise do ciclo de vida, e aí você sabe tudo o que é gasto de energia, de recursos naturais, todas as implicações que a fabricação desse produto tem. Então esse é um documento muito importante para que a gente faça uma análise global, para que a gente não olhe só, então isso está gerando não sei quanto de resíduo. Isso não é a única coisa, entendeu? Tem muitas questões e isso é uma avaliação que a gente faz de uma forma mais ampla, mas ao mesmo tempo profunda da produção, seja lá do que for. Então eles fizeram isso, e eu acho que essa informação é bem importante para quem questiona somente a cápsula. Então isso era uma curiosidade que eu tinha muito grande, porque eu sou muito preconceituosa realmente em relação à cápsula, eu sou muito contra. Eu acho que é um luxo totalmente desnecessário. E aí ela pegou e falou assim, ela me mostrou, né, no relatório dele está lá escrito que as emissões, né, digamos, de carbono, ou seja, digamos que o maior preço de recursos naturais que se tem nessa cápsula da Nespresso é no uso da máquina na nossa casa. Então, quando a gente olha para isso, a gente vê que 19% da pegada de carbono é lá na produção do café, né? 18% é na embalagem. Teve pessoas que me mandaram perguntas sobre as embalagens. Quando você vai lá comprar, você fala, pô, não dá para diminuir? Provavelmente dá, e ela falou que eles estão pensando nisso, mas ainda não é a pior pegada. Então não vai ser onde a empresa vai investir mais energia, mais dinheiro. Ela vai sempre tentar diminuir a maior pegada, porque aí ela vai ter resultados mais expressivos. Então 18% é na embalagem, 19% é na produção, 3% é nas operações, então na fabricação, né? E que mais? 8% é nos transportes, eu imaginei que fosse muito maior, mas eles usam carros elétricos em algumas fases da produção aqui. Da produção não, da coleta, na verdade, dos resíduos, então tem uma diminuição, enfim, não é tão grande quanto eu imaginei a questão de transportes. E 5% é pós-consumo, que é essa reciclagem que eu fui visitar, isso é responsável por 5% da pegada de carbono. E o pior mesmo é a questão do uso da máquina, por causa da energia que ela gasta para fazer o cafezinho em cápsula, tá? Aí ela falou, bom, se isso é o mais pesado,
do impacto deles, então o que, que eles estão fazendo em relação à máquina, né? Bom, as máquinas, elas têm assistência técnica, eu já tinha visto isso, a pessoa vai na sua casa, dá toda assistência, elas têm já uma vida útil que é de 9 mil cafés, acho que é isso, 9 mil doses, não sei como eles falam. Eu fiz uma conta, isso pra mim seriam décadas, né? Sei lá, eu tomo um por dia só, então pra mim isso demoraria décadas, ou seja, já é uma máquina que deveria durar bastante. Se a pessoa não usou bem, se a máquina deu algum problema técnico, não sei o que, eles fornecem essa assistência, isso é importante. E aí eles estão tentando sempre aumentar a eficiência dessa máquina. Então, de 2000 até 2018, eles diminuíram a metade do peso da máquina, ou seja, quando ela vem no caminhão, ela vai gastar menos combustível. Tudo isso é, melhora a eficiência da máquina, que é onde está o maior impacto, né, de emissões aqui, que é a convenção que foi usada para medir o impacto, né, da Nespresso. 95% das peças já é reciclável, né? 40% disso já é reciclada. Então eles já fabricam uma peça, isso é economia circular. Eles já fabricam uma peça pensando que na hora que ela não tiver mais, que não puder mais ser usada, a máquina quebrou, não tem conserto, coisas assim, ela pode ser reinserida, né? Numa linha que seja da própria máquina ou outra coisa. Isso é super importante. Principalmente olhando do ponto de vista que esse é o maior impacto. Então, isso são análises mais estratégicas do que o consumidor costuma fazer ou do que uma propaganda consegue comunicar, né, gente? Então, assim, as máquinas que eles vendem aqui hoje, elas já são 40% mais eficientes do que o padrão mais alto europeu. Então, quer dizer, eles estão focando realmente naquilo que é prioritário e que tem maior impacto. Foi isso que eu entendi e achei bem bacana. Bom, então, se fizer toda a conta, é como se a gente virasse e falasse, bom, 90% das máquinas de café deles é reciclável, né? Ok, vamos ver se né, reciclável, não quer dizer que é reciclado, mas aqui ela falou que pelo menos 40% das peças já é reciclada. Ok, isso já é um índice muito acima do que a gente tem na média de qualquer coisa aqui no Brasil, né? A não ser o alumínio. Então, do ponto de vista de máquina, acho que é bem interessante. Vamos lá. Bom, as entregas, eles já têm, eles possuem, eles fornecem para várias empresas, né? Mais ou menos 300 empresas em São Paulo e no Rio de Janeiro já são atendidas com carro elétrico. Então, isso, né, eles vão lá atender a empresa, levar as cápsulas, fazer manutenção, limpar a máquina, não sei o quê, e já trazem as cápsulas usadas para reciclagem, né? Então, isso é bem legal. O fornecedor deles já usa carros elétricos, eles têm 3 veículos. Isso também diminui a pegada de carbono, que é a forma que eles estão medindo o impacto deles no meio ambiente. Né? E quando a gente fala de impacto no meio ambiente, isso atinge a gente também, porque essa questão de poluição no ar, ela tem um impacto muito grande na saúde pública. Né? As pessoas adoecem, aí o governo tem que gastar com remédio, com atendimento, tarará. Então, isso é bacana, tá? Da gente começar a entender assim de uma forma mais ampla. Eles também têm como fornecedor os courieiros. Eu já divulguei eles aqui, que é um pessoal que faz entrega de bicicleta. Então, no Rio e em São Paulo, acho que eu não anotei, são 50 bairros que eles atendem com entrega e retirada por bicicleta. Isso também tem um impacto para a empresa, porque vou explicar um pouquinho mais adiante. Quando eles trazem a cápsula de volta usada para reciclagem com a bicicleta, para a empresa é menos oneroso, tá? Bom, além disso, eles também fazem uma compensação. Então, tudo que eles emitem hoje de gases, né, que tem essa medida aí que a gente chama de pegada de carbono, né, eles têm uma meta de até 2020 plantarem 5 milhões de árvores. E aí eles já têm hoje 2 milhões e meio de árvores plantadas. Bom, não é só chegar e plantar árvore em qualquer lugar.
né? Você precisa ter todo um estudo para você fazer esse tipo de compensação e plantio. E aí o que eles me falaram, que eu acho também bem legal, é que isso é feito dentro da própria cadeia deles. Então eles vão pegar os locais onde eles atuam, que fazem parte de todo esse processo, e é lá que vai ser esse plantio. Então as próprias fazendas já têm esse impacto positivo, sabe? Para anular o negativo. Isso é super bacana, eu acho, tá? Bom, então assim, eles já têm hoje, eles têm uma meta de só nessa marca da Nespresso reduzir 28% da pegada, né? E aí no mundo eles querem ser sem carbono neutro e tal. E aí eles já estão mais assim, passaram da metade da meta, vão ter que correr bastante até 2020, porque 2020 está muito em cima, assim, um ano e meio, né? Bom, vamos lá. E aí ela falou, bom, por que a gente escolheu o alumínio? Né? O alumínio foi o material perfeito para eles fazerem a cápsula. Tem só 1 grama de alumínio em cada cápsula, mas ele conserva de maneira perfeita o café que está lá dentro. E também ele dá essa possibilidade de retornar para a cadeia de produção, porque hoje o alumínio, hoje 98% do alumínio do Brasil é reciclado. É um dos produtos campeões de reciclagem já faz tempo. Eu já tive assim vários contatos com o pessoal da Alcoa, eles estão sempre presentes, né, nesses eventos e tal. Bom, o alumínio é um material que assim 75% do que já foi fabricado até hoje no mundo ainda está circulando, ou seja, ele é um material que não gosto de falar sustentável, mas ele é um material que permite com que a gente tenha impactos menores, porque ele pode ser reciclado infinitamente e voltar e virar um outro tipo de produto. Então isso é super positivo, né? E aí, de olho nisso, né, a Nespresso criou uma ONG, né, que foi uma iniciativa empresarial, isso tem muito também por aí, de vários setores, e aí eles criaram essa iniciativa do alumínio, né? Chama Aluminium Standard Stewardship Initiative. Bom, e aí o presidente é da Nespresso, sei lá. Bom, sendo uma iniciativa empresarial, né? Beleza. Mas, assim, o que tem de positivo nesse tipo de iniciativa? Que é, de novo, esse olhar mais amplo de quem realmente trabalha com sustentabilidade, ter um olhar mais estratégico, né? O que o alumínio impacta? Então, a iniciativa, olha só, ela tem impactos positivos em mais coisas. Olha só quanta coisa eu já falei e tem mais questões super importantes aqui. Por exemplo, proteção de indígenas. Ninguém pensa nisso, né? A gente tem um público cada vez menor de indígenas com direitos cada vez mais violados. Aí a gente tem, quando essas pessoas se manifestam, sendo mortas. Aí a gente tem um monte de gente de ONG que defende os indígenas sendo mortos. Então é importante você ter uma associação empresarial que tome partido nessa questão, eu acho, né? Essa associação também está em busca da redução dos gases de efeito estufa. Então, olhando para a cadeia do alumínio, eles estão apoiando tudo isso. Redução de desperdício, respeito à biodiversidade, redução do impacto ambiental e gerenciamento de recursos hídricos. Ok, faz tudo parte do negócio deles, ou seja, se eles não protegem, eles também correm o risco de ficar sem o material e tudo. Então, assim, existem interesses comuns. Não é só porque é bonzinho, mas é isso aí mesmo. Tem mais é que trabalhar em conjunto, né, as ONGs. E aí vem a questão da reciclagem, que era, na verdade, o que chamou mais a atenção, talvez, de vocês para minha visita, né? Então, assim, a reciclagem, a história da reciclagem na Nespresso começou em 1991, lá na Suíça. E aí, em 93, eles implementaram isso na Alemanha. A Alemanha é um país que é exemplo de reciclagem, né? E eu já participei de congressos aqui com universidades alemãs, na USP, e eles são muito claros nessa questão de reciclagem. Dá dinheiro. Eu não sou burro de jogar fora um material que é extremamente caro, trabalhoso e oneroso para eu extrair do meio ambiente. Então, o alumínio, por exemplo, né? Imagina só a extração de alumínio, né? Quanto resíduo não gera, quanto tempo para você extrair, quanto você tira das rochas, né? E que efetivamente é alumínio, o resto vira rejeito.
quanto que tem de impacto, licença ambiental que você tem que ter, um monte de coisas que você tem que atender, um monte de exigências, ao invés de você reciclar, que é um processo muito mais barato, rápido e menos, né, enfim. E aí eles então contaram um pouquinho que isso começou lá em 93 na Alemanha e que existe uma legislação lá de que nos prédios públicos você não pode usar vários tipos de descartáveis. E aí circula uma foto que mostra, ela falou que tem uma foto meio aleatória que quando falam disso, a Alemanha proíbe o uso de descartáveis nos prédios públicos, eles colocam uma cápsula que coincidentemente foi da Nespresso. E aí ela falou, bom, isso é meio que fake news, porque você usa a imagem de uma empresa e uma notícia que é meio velha já, de 93, né? Enfim, é meio que pra gente ficar atento. Essa semana eu tive duas ocorrências aqui de fake news, eu até coloquei hoje no story, né, que eu vou tirar a foto. E descobri uma ONG onde a gente pode dar uma olhadinha antes de postar, né? Acho que todo mundo está sujeito a isso. E a grande preocupação da atualidade em relação às mídias é de fake news, né? Bom, então essa história, né, de reciclagem começou há muito tempo, já lá na sede deles, tarará, tarará. E aqui no Brasil eles começaram a ter pessoas que compravam, ter consumidores que levavam a cápsula de volta, gente mais consciente que ia comprar lá na lojinha e já levava de volta. E aí eles não tinham ainda uma estrutura, né, um programa, tudo mais. O que eles falaram? Eles fizeram? Eles guardaram isso. Então, de 2006 até 2011, que foi quando começou a reciclagem desse produto aqui, eles estocaram isso. Eles guardaram e não falaram nada. Foram guardando para ver como é que eles iam estruturar a cadeia de reciclagem. Então, eu acho isso legal também. É uma coisa honesta, coisa que a gente não fica sabendo. Você fala, pô, né, o que eles estão fazendo, né? Não estão fazendo nada e tal. Bom, demoraram bastante, mas vamos lá. Aí eles guardaram isso e agora eles têm esse processo, então, que está disponível para todo mundo. E aí o que eles mais querem é que as pessoas usem isso, né? Então, eles têm hoje uma sacolinha que eles distribuem em todos os pontos de venda, que é feita de um plástico verde. Teve uma outra pergunta em relação a isso, então é um plástico biodegradável, né? E aí você coloca até 100 cápsulas nessa sacolinha. Bom, você pode reutilizar a sacolinha, tá, gente? Plástico, difícil ele terminar, mesmo o biodegradável, ele demora muito para ele degradar, porque ele vai ter que ter condições específicas para se degradar. Então, pode reutilizar a sacolinha. Se não quiser a sacolinha deles, pega qualquer mochila que você tenha, qualquer sacola que você tenha reutilizável e usa, né? É que essa sacolinha que eles distribuem, ela tem tipo um ziplock, assim, né? Ela fecha e aí não vai ter odor, né? Você não vai ter essa questão do odor. Então, eles distribuem isso nos pontos de venda e o cliente pode levar na medida que ele vai comprar, né? Por que eles não vão buscar isso na casa de vocês? Bom, eles fizeram tudo isso, a empresa tem os dados de tudo. Tudo é muito rastreado lá na Nespresso. Eles sabem de onde veio, sabe? De que região, a quantidade que veio de cada região. Então, tudo isso é muito estudado, sabe? Nas empresas, por questões de custo, de tudo. Então, eles viram que, assim, a maior parte das pessoas, elas compram em locais de venda onde eles podem levar de volta, né? E aí tem uma coisa que a gente não sabe, a gente gosta de cobrar muito o outro, né? Na política nacional de resíduos sólidos, as empresas têm que ser responsáveis pelo que elas produzem e os consumidores também. Então, eu não sei se vocês lembram, mas a gente já teve taxa de lixo aqui no Brasil. Eu gostaria muito que isso voltasse, que é para as pessoas saberem que cada um tem a responsabilidade sobre o resíduo que produz também. Então, eles entenderam que para eles o mais interessante é isso, é que cada pessoa leve, né? E aí ela falou, eu questionei, eu falei, podia dar algum tipo de incentivo, eles não vão dar nenhum tipo de incentivo, eles acreditam que as pessoas têm que ter responsabilidade sobre isso, têm que se educar e tal. E aí sei lá, eu acho que uma empresa, se ela quer realmente que isso cresça, né? Ela faria um investimento de incentivo. Mas aí ela me falou
que são volumes muito altos que eles já fazem de investimento nesse processo todo, são milhares de francos suíços lá. Então, não vou investir nesse tipo de ação de marketing para que as pessoas levem o seu resíduo até eles. Bom, aí o processo. O processo é muito limpo que eles fazem. Eu tive lá na central. Assim, é tão pouca cápsula que as pessoas mandam para serem recicladas que eles estão trabalhando com assim 3 vezes menos capacidade do que eles poderiam estar trabalhando. Tem 4 pessoas ali, 5 pessoas na operação talvez, quer dizer, super pouco funcionário. É uma empresa terceirizada, a Tegman, que é de logística, e eles fazem a logística reversa, e ali mesmo, naquele espaço de 50 metros quadrados, talvez, eles já conseguem separar o café da cápsula, né? E então tem umas maquininhas assim que eles foram construindo, que separa tudo com um jato de ar. Eles só usam água para esterilizar a bombona que leva essa quantidade grande de cápsulas. Acho que eu não anotei quantas cabem, mas assim, é uma quantidade maior, né? Tipo, milhares dentro da bombona. Então eles usam para meio não ficar cheiro, né? Do resíduo do café. Que no final ele vai criando bolor, apodrece e tal. Mas o resto do processo é todo limpo. Então eles separam o alumínio do café, assim, tritura a cápsula, aí vai cair o pó, e aí eles passam assim, tipo, numa peneira, então o pó cai e fica aquele pedaço de alumínio triturado, meio que cortado, né, picotado assim. Então aí consegue já na esteira já separa, entendeu? E aí tem algumas poucas pessoas que precisam estar ali nesse processo. Bom, conclusão. Separando o alumínio, ele fica com pouquíssimo resíduo de café e aí ele pode ser reaproveitado. Separando o café também fica tipo até 1% do resíduo e aí eles podem transformar isso em adubo. Eles deram até o nome das empresas que são fornecedoras disso, que fazem parte desse processo da reciclagem. Então, não, é importante a gente saber que não usa água, usa a energia, mas parece que é uma coisa que é baixa. É viável a reciclagem, né? Porque o alumínio é caro. Então, o pó de café ele vai virar adubo orgânico pela Visa Fértil e o alumínio vai ser reciclado pela Suzaki, acho que é em Suzano. E assim, todo esse processo, tudo isso, tipo, para você pegar, por exemplo, as cápsulas lá na loja, vamos supor que todo mundo leve as cápsulas para a loja. E aí, para Nespresso transportar a cápsula da loja lá para essa central de reciclagem, ela paga, ela tem que emitir nota. Isso é uma exigência de lei, né, que é um absurdo e que eu participo lá do grupo na prefeitura para que isso seja baixado. Quer dizer, o cara quando ele quer reciclar, ele paga imposto para transportar a mercadoria, que já é um resíduo. Quer dizer, ele está fazendo o correto e paga por isso. Ele é onerado, ele já teria outros custos, ele ainda tem a questão tributária, isso é absurdo, né? Então, ela explica isso lá, que eles têm ônus, né? Por isso, além dos investimentos que eles fazem em todas essas coisas que eu falei, tem um ônus tributário para a questão da reciclagem, né? Tem esse custo tributário que é uma droga. Bom, além disso, eles estão trabalhando num sistema piloto com 15 cooperativas. Ela falou que está no site, eu nem cheguei a olhar, mas que está no site, porque quando a gente trabalha com cooperativa, aí eu já começo a colocar pessoas no processo, começo a beneficiar pessoas além da questão ambiental, né? Então eles já estão começando a envolver essas 15 cooperativas, que é para ter mais gente no processo, né? E aí tem uma meta grande também, que é assim, de ter pontos de coleta em todos os locais, né? Bom, eles têm bastante pontos de coleta, né? Eles falaram que 68% dos consumidores atuais da Nespresso já tem onde levar de volta essa cápsula. Mas quem não tiver onde levar, a orientação é que busque uma cooperativa, né? E aí eu vou indicar para vocês o Cataqui. O Cataqui é um aplicativo, Cataqui com K, é um aplicativo do pessoal do Pimp My Carroça, que é uma iniciativa maravilhosa. E se você tiver um volume grande, você chama o catador. Chama o catador.
né? Vai o catador que estiver mais perto de você. Eu acho isso bem bacana para empresas e tal, ou sei lá, né? A gente sempre frequenta lugares onde a gente pode juntar essas coisas. Uma escola, sei lá, né? Algum, sei lá, uma igreja, não sei. Então, onde tiver, dá para fazer dessa forma, né? Hoje, eles já aumentaram o percentual de reciclagem das cápsulas. Então, em 2016 era 8%, agora é 13%, e eles têm a meta de, em 2020, ser 100%, 100% das pessoas com acesso à coleta seletiva destas cápsulas. Bom, espero estar colaborando para que mais pessoas levem as suas cápsulas e se responsabilizem pelo resíduo que elas produzem, né? Bom, e aí, gente, tinham me perguntado uma coisa, eles não vão divulgar, eu vou contar aqui para vocês, mas não vai ser divulgado pela empresa, vou explicar por que também. Uma pessoa me perguntou, e se de repente vai uma cápsula que cabe na máquina da Nespresso, mas não foi fabricada pela Nespresso? Lá eles separam, porque tem origens diferentes, então ele tem que dar uma destinação correta para tudo que vai junto, né, da coleta. Tipo, tem gente que põe pilha, tem gente que põe coisas absurdas assim, e aí lá, como é uma central de reciclagem, eles vão é, eles vão dar a destinação correta. Então eles vão dar a destinação correta para essa outra cápsula, vão vender para uma cooperativa, alguma coisa assim, não vão simplesmente jogar no lixo comum, né, para ir para o lixão. Isso é interessante. E eles, uma outra coisa legal que vem dessa pergunta é o seguinte: eles estão falando, eles estão conversando com as outras empresas do mesmo setor, os concorrentes, né, para fazer um acordo setorial, né? Assim, se ele tem capacidade de reciclar muito mais do que ele está hoje reciclando, né? Assim, é uma central pequenininha e ela já teria a capacidade de funcionar em 4 turnos, por exemplo, ter um volume maior, tarará, tarará. Então, nada mais justo, né, de ter um acordo para que os outros paguem e usem esse mesmo serviço, essa mesma estrutura. Então, eles estão nessas conversas aí. Ah, e aí, assim, o investimento mundial nessa questão de reciclagem das cápsulas e tal é de 25 milhões de francos suíços. Então, é bastante grana. Com certeza, eles vão buscar a otimização dessas centrais, dessa operação toda. Acho que é isso, né? Acho que é isso. A gente entender que o processo é limpo, né, não usa água, é tudo com sopro, com não sei o que está envolvendo pessoas e tarará, tarará, tarará. Deixa eu ver aqui as perguntas que apareceram. Quem tiver mais pergunta, essa é a hora, que depois não dá mais tempo, tá? Faltam 10 minutos para terminar e aí o Instagram derruba a gente. Priscila Oríquio, eles mudaram a composição da cápsula? Priscila, eu não sei, eu nunca tomei, assim, eu nunca tive esse produto na minha casa, não tenho e não vou ter. Eu só sei que agora, desta cápsula, eles extraem 1 grama de alumínio, é bem pouquinho, ela é bem leve, deve ser uma cobertura que tem em volta, mas eu não sei, eu sei que assim, lá, o que a gente viu? Eles rasgam aquilo em alguns pedacinhos, ela é muito leve. É difícil você ter envolvimento de catadores por isso, é muito, muito leve. Entendeu? Tipo assim, a latinha tem acho que 13 gramas e a cápsula tem 1 grama. Então é difícil você falar para um catador, vem catar, leva minhas cápsulas. É muito, sabe, é um negócio que tem volume e dá trabalho para ele e não dá grana. Então por isso que precisa ser feito de outra forma. E eu não sei como era antes. Eu sei que agora é alumínio e aí é o melhor material que eles podem realmente ter, porque 98% desse material já é reciclado no Brasil. Já tem muita coisa, muitas empresas envolvidas nesse processo de reciclagem, sabe? É uma coisa já madura, já estabelecida. Teve alguém que falou, vamos abolir as sacolinhas. Gente, eu não sou dona da indústria, sabe? Eu, por mim, não tinha sacola nenhuma. Eu virava pro cliente e falava, traz aqui, mas será que as pessoas vão fazer? Então, assim, eles criam formas que são menos impactantes, de repente, para um início de processo, eu acho que é viável. Então, é essa distribuição de sacolas, que são biodegradáveis, né, plástico verde, é, ou que é feito de um material que não é do petróleo. Ele sabe, assim, as pessoas precisam ser educadas. O Brasil precisa ser educado. Então não adianta a empresa só fazer
uma coisa e ignorar essa falta de educação geral, sabe? Então, quem trabalha com empresa tem que ponderar muitas coisas. Às vezes você começa a campanha, o programa de um jeito e vai evoluindo. Aí você começa a avisar as pessoas que não vai ter mais a sacolinha. Aí tem um monte de reclamação, entendeu? Ai, como não? Não sei o quê. E aí você começa a explicar por quê. Então são processos que são demorados, são longos. As pessoas, né, a gente fala as coisas assim e os níveis de entendimento são muito diversos, sabe? E aí tem um outro comentário aqui. Aqui em São Paulo a questão das sacolas melhorou muito, mas claro que poderia ser melhor se as pessoas se conscientizassem. Bom, eu faço isso aqui só para isso, para conscientizar as pessoas, para as pessoas darem valor para minha profissão, que é consultora de sustentabilidade. Então eu trabalho 24 horas para isso, né? Eu estou fazendo, acho que a minha parte nessa questão de conscientização, não que eu esteja satisfeita, acho que a gente tem que fazer mais, mas eu conto com vocês, né? Se você conhece alguém que não é consciente, convida essa pessoa, fala, olha, pô, eu tenho umas informações legais aqui e tal. A consciência é uma porta que ela nunca fecha, sabe? Depois que ela se abre, a gente vai se aprofundando, se aprofundando. Eu tenho aprendido muito aqui e eu acho que as pessoas também têm aprendido, eu recebo uns feedbacks bem legais. Mas, por exemplo, agora eu postei hoje ia ter um evento no MASP a favor pra gente levantar novamente a questão da legalização do aborto, né? E aí, algumas pessoas que me seguem lá no Facebook acharam um absurdo eu ser a favor do aborto. Então, quer dizer, a pessoa ainda não entendeu a questão do aborto. Ela não entendeu que pessoas morrem porque abortam de qualquer forma, sendo legalizado ou não. E é por isso que a gente defende o direito das pessoas escolherem, para ela não morrer, porque essa opção tem muitas razões, né? Então, a conscientização não é uma coisa simples, né? E aí eu conto com vocês. Acho que entrou bastante gente e acho que não tem mais nenhuma pergunta. Eu tento fazer lives mais curtas, mas sempre demora 1 hora. Peço desculpas, eu falo muito. Mas acho que é isso, gente. Bom, não tem mais nenhuma pergunta, nenhum comentário. Eu vou encerrar, vou deixar disponível, né? Aqui 24 horas. Vocês podem. A configuração da minha live vocês podem mandar para pessoas inbox, entendeu? Então, Polly Oliveira, você falou uma coisa muito linda, maravilhosa, importante demais. Seria importante as crianças terem esses ensinamentos na escola. Isso está, como é que chama, gente? No currículo do MEC. Isso é obrigatório para as escolas. Então, se você vir alguma escola que não está tendo educação ambiental, você pode cobrar essa escola, manda ela ir ler o currículo do MEC, que ela não está atendendo a política pública do Brasil, que é de ter educação ambiental nas escolas de ensino fundamental e médio. Isso é obrigatório, tá? Eu também posso fazer consultoria nesse caso, da escola. Inclusive, uma pessoa aqui que me segue me mandou uma mensagem também muito bacana sobre isso, né? Como é que a gente pode construir todo um programa do currículo anual envolvendo todos os professores na questão de sustentabilidade e não uma matéria ou assim, a gente vai reciclar lixo na escola e aí fala pro MEC que está atendendo ao currículo, sabe? Isso é o mais comum. Mas enfim, isso tá lá na lei e teria que ser cumprido e realmente a grande diferença que a gente vai ter no país é quando a gente prestar atenção nas crianças até 6 anos de idade. Porque de 0 a 3 anos você forma tipo 75% das inteligências do ser humano. Então, tudo que se faz desde a barriga da mãe até essa idade, de 3 anos com mais força e até 6 anos, você tem uma plasticidade cerebral muito grande, você está formando seres humanos. Então, sustentabilidade você põe dentro de um ser humano neste período. Se a pessoa foi formada com valores que não são essenciais humanos, assim, se ela cresceu num lixão, com o pai batendo na mãe, coisas assim, dificilmente você vai mudar um adulto que foi formado assim, sabe? Então, realmente, as crianças, na primeira fase, que é a mais importante, elas têm um impacto muito grande no que a gente quer ver no mundo. Então, quem tem filho aí, quem tem contato com criança, preste muita atenção nessa fase, dedique-se mesmo.
Porque toda brincadeira que você fizer com essa criança vai estar desenvolvendo milhares de coisas no cérebro dela. São 5.000 conexões por minuto, assim, por segundo, sei lá, não lembro mais. Mas assim, é uma coisa absurda do desenvolvimento que essa criança tem, sabe? E os valores. Então, tudo que você faz, ela tá gravando como um exemplo. E aí não adianta você fazer discurso depois, não. Tudo que você fez, que ela viu você fazendo, é o que ela vai gravar como os valores humanos. E aí essa é a base para tudo, para sustentabilidade, para ética, para tudo, né? É, acho que é isso, encerrando, né, o comentário. Muito obrigada a todo mundo que participou. A Femi1, eu sou muito fã, sou seguidora, fico em depressão direto com seus posts feministas de histórias cabulosas, assim, de muita violência contra a mulher. Muito obrigado por estar na minha live. E toda a galera que assistiu e quem não assistiu, manda inbox aí pra amigos e tal. Vamos trazer mais gente. Eu tô aqui numa luta pra gente conseguir 10.000 seguidores, porque aí eu posso compartilhar link com vocês. E aí facilita muito a informação completa, sabe? Pra vocês. Então, gente, obrigada, beijão. E indiquem aí pros amigos, tá bom? Beijão, valeu.